Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro HDT. Estamos aqui com convidados ilustres para comentar os principais lançamentos dos filmes de terror. E obviamente que eu aprendi essa energia, essa agilidade, fazendo muito vídeo pro YouTube, que tem que ser tudo corrido, né? Tudo, sabe? 5 minutos, 4 minutos, então o podcast vai ser nesse formato menor mesmo, como vocês vão ver aí. Só pra gente debater quais são os principais lançamentos aí do terror, suspense, horror, na Netflix, nos cinemas. A gente sempre tá muito habituado aí nas cabines de imprensa, ver esses filmes. E eu tenho o prazer de receber meus colegas aí de ofício, começando agora com o Nicolas Queiroz, ex-bacanudão aí, vários projetos. Nicolas, se apresente aí no seu mundo de podcast e tudo mais. Cara, a merda do bacanudo ter acabado é que ser um ex-bacanudo parece que você se torna uma pessoa chata, você não é mais legal, sabe? Pô, esse cara não é mais bacana, sabe? Porra, pensa mas, como é a vida do bacana da Ração Ilimitada. Nossa senhora. Referências, mas aqui é rapidez podcast, agora é tudo, né? Tem que ser faster than light. Enfim, um prazer imenso, cara, tá aqui, porque esse grupo aqui nosso lida com terror, com cinema, e a gente tá basicamente estendendo aquela conversa, né, da porta de cabine pro Skype. Sensacional. A gente fica olhando um pra cara do outro e fica assim, caraca, ninguém tem um gravador, assim, pra gente, sabe? Já aproveita, não né? É? Então a gente tá Vou fazendo levar isso. Na próxima cabine. E hoje teve cabine. Hoje teve cabine de A Forma da Água. Carlos Voltor, se apresente aí, nosso segundo convidado da noite. Fala aí, galera. Carlos Voltor aqui, falando sobre cinema, do Voltorama, Nerdcasts, vários podcasts aí da internet. E vamos falar sobre filmes de terror, que sempre é bom, né? Sempre legal falar sobre filmes de terror e suspense. Sempre uma coisa boa. Faz bem, né? Faz bem. Inclusive, o ouvinte tem que ouvir antes de dormir, sempre, né? Olha aí. Ou enquanto eu já fiz muito isso. Despertador, sabe? Depois, 1 hora depois de dormir, ele acorda, escuta e eu faço isso direto. Eu coloco o podcast pra dormir e aí eu tenho que ouvir tudo de novo quando acordo. Isso é uma boa coisa. Então, põe pra ouvir, você vai ouvir 2 vezes. E eu queria fazer uma pergunta muito importante aí. A gente tá começando, né, o primeiro episódio sobre um filme excelente, né? Um filme realmente... excepcional. É, excepcional. É um indicado a 13 categorias aí do Oscars de 2017. Uma quantidade de indicações ao Oscar desse ano. Com certeza. Sim, maravilhoso. Disparado. E ele é um filme de terror? Essa é a pergunta, olha a bomba. É um filme de terror? Por que a gente tá falando dele? Se ele é realmente um filme de terror? Ele tem terror? Agora, eu como host, eu com o poder que é me dado, eu vou me ausentar dessa conversa. Vocês dois ficam debatendo aí. Eu vou pegar um café. Não tenho nada a ver com isso. Valeu, galera. Fiquem debatendo. Obrigado. Começando com Nicolas Queiroz. Cara, o que você achou? Qual foi a sua experiência depois de ter terminado de assistir o filme? Qual foi o sentimento que ficou? Tio Del Toro, o que foi, assim, sair dessa experiência cinematográfica pra você, Nicolas? Cara, eu digo que, assim, no meio do filme, 1 hora de filme, eu tava um pouco perdido ainda se eu tava ali entrando mesmo ou se eu ainda tava um pouco incomodado, né, com as coisas que estavam sendo apresentadas. Só que quando acabou o filme, eu falei, nossa, é aquele filme que eu preciso discutir com alguém. Eu preciso conversar, eu preciso falar, eu preciso, sabe, ouvir mais opiniões a respeito. E é um filme sensacional. Porém, terror, eu acho que eu colocaria nos primeiros minutos. Porque há um quê de você não tá entendendo, e eu acho que isso tem muito a ver com terror também, sabe? Claro, né? Todo filme que você não tá entendendo que seja terror. Mas aquele início, aquele estranhamento que você vai tendo, as coisas bem surreais até, né? Por um começo, né? Com certeza. E acho até que o filme, ele vai indo do surreal pro real e depois volta, ele é bem fluido, né? Vamos aproveitar aí todas as metáforas com água. Mas eu acho que o terror tá muito presente no início. Terror mesmo, sabe? Até o final do episódio, cada um vai ter que fazer uma analogia, né? Um trocadilho aí com coisas relacionadas à água. Opa, já ganhei. Então, olha aí, Nicolas abriu. Essa é uma excelente ideia. Voltor, qual foi o seu sentimento ao sair do cinema? Cara, eu achei o filme lindo. O filme é maravilhoso. E, realmente, ele não é um filme de terror. Ele tem ali um quê de suspense. Tem uns momentos, assim, de tensão, suspense, né? De tensão, que são fantásticos. Mas, sinceramente, eu coloco esse filme como um conto de fadas. Olha aí. Então, vocês dois estão me dizendo que eu apelei pro primeiro episódio bombar, fazer barulho, né? Todo mundo tá falando desse filme, Oscar e tal. Vocês estão falando que eu escolhi um filme que não era de terror pra gente abrir esse episódio, esse novo podcast aí, apelando. Eu estou apelando. A resposta é sim, eu estou fazendo exatamente isso. Mentira. Não é, porque tem um pequeno grande detalhe no filme que faz ele ter uma relação clássica com filmes de terror, que é o monstro. Exatamente. Que é o monstro da Lagoa Negra. Exatamente. É nitidamente o monstro da Lagoa Negra transportado pra um conto de fadas. É sensacional isso, achei maravilhoso. Antes da gente continuar com essa linha de raciocínio, vamos dar a sinopse pro pessoal que não tá ligado ainda. Se você não tá ligado, o que você tá fazendo aqui? Vai ver o filme. Vai ver o filme, né? Mas vamos dar a sinopse pro pessoal que não tá ligado o que se trata esse filme. Vamos lá.
Do mestre Guilherme Del Toro, temos A Forma da Água, que se passa na década de 60 com Guerra Fria americana. Elisa em inglês, uma zeladora muda que trabalha num laboratório secreto do governo, descobre uma criatura fantástica mantida presa no local. Logo ela começa a se identificar com o monstro, que também se sente sozinho e fora do lugar. Aí o peixe fora d'água, consegui fazer minha analogia e meu trocadilho agora. Com a vida da criatura em perigo, ela resolve executar um plano arriscado para tentar salvar sua vida com a ajuda de alguns amigos. E uma turminha do barulho. É uma turminha do barulho. Nicolas, do que se trata a história de A Forma da Água? Não é disso aí que acabou de ser dito? Mas tipo... É uma boa forma. É pra desenvolver. O que significou pra você, cacete? Superação. Ah, sim. Vocês são inteligentes? Eu chamei você. Cara, chamei a galera errada. Tem muita coisa nesse caldeirão, olha aí, mais uma metáfora de água, olha do aí. filme, porque ele tem esse... É uma metáfora de sopa. Metáfora de sopa. Ele tem esse quê de conto de fadas, aquela coisa bem clássica, mas ele vai muito além disso, porque ele tem características que eu acho que rompem muito com a forma como os contos de fadas são contados, né? Como eles são clichês na nossa cabeça, e isso não necessariamente é algo negativo. E eu acho que é uma história, sim, de diferenças, é uma história de superação, não sei se é o termo, eu acho que é uma história de amor, é uma história, um romance de pessoas diferentes, de seres diferentes, né? E como que você pode superar todas as adversidades, a cultura local, a sociedade. Na verdade, é a história dos excluídos. É, o Grito dos Excluídos, né? É uma história de superação em todos os aspectos. É a superação perante a sociedade, os costumes, a cultura daquela época, né? E que, obviamente, tem reflexo até hoje, né? Eu acho que é aquele filme que vai fazer a pessoa hoje, 2018, parar pra assistir e falar, tem coisa aí que não mudou tanto não, sabe? Ele tem essa relação dos personagens. Se você pegar todos esses personagens, você vê que todos os personagens são solitários. Todos os personagens no filme, eles têm um quê de solitário. Até o vilãozão do filme, que é o chefe de segurança da empresa, ele é um cara solitário que ele, tipo... Você vê a relação dele em casa, com a família. Ele se sente, tipo, diferente, fora, excluído de como a casa funciona. Ele não sente paixão pela mulher. E aí ele tem a coisa com ela dela ser muda. Você tem um amigo dela, é um gay que não sabe se assumir, que não conseguiu achar o caminho dele na vida. Você tem o cientista, que é um espião russo, mas que se sente excluído dos dois lados, tanto dos russos quanto do lado em que ele tá trabalhando. Então você tem que todos os personagens ali, eles trabalham um pouco essa coisa da solidão e do fato deles não serem bem vistos ou aceitos no meio que eles vivem. Isso eu acho que é um dos pontos do filme que eu acho sensacional, porque todos os personagens sofrem do mesmo problema, né? E, inclusive o monstro. E é aquela coisa, é a personagem principal e ele, a relação dos dois, eu achei fantástica, né? Aquela coisa de como a história conta essa paixão, só que diferente de um príncipe encantado, né? É quase um Shrek sério. Contos de fadas para adultos, né? Um Shrek sem peido, né? Um Shrek sem peido. Isso, boa. Shrek sem peido. É tipo, que você tem ali o amor pelo monstro, né? É a Bela e a Fera, só que pra adultos, de uma forma mais fria, quase como o gelo que se forma da água. Boa analogia. Isso foi uma coisa que eu até conversei com o Voltor antes, né, nos bastidores. Eu falei assim, cara, eu até entendo quem tá falando, quem tá tão irritado, assim, tá confuso de como que esse filme tá favorito de uma opção de coisa, né? E não achou isso tudo. É porque muitas das pessoas vão pro filme do Oscar esperando aquele drama mind blow, sabe? De fotografia homérica com milhões de pessoas, sabe? Coisa assim muito mirabolante, né? E não, é um conto de fadas. É assim, é uma estrutura que você tá muito habituado, você já viu antes. Só que você tem que se ater às nuances em que ela é feita, né? Caramba, é um conto de fadas com violência gráfica, sabe? Com sexualidade, com uma série de fatores que não são comuns a ele e que funcionam. Eles, né? Eles entram em sintonia. E isso é sensacional. É por isso que ele tá ali, sabe? E o filme, se você for pegar alguns pontos, você vê que ele é muito musical. Muito, ele tem ritmo, né? Ele é um filme quase musical, ele tem um... Tem uma cena La La Land, né? Vamos colocar aí. Tem a cena do... Uma homenagem. Musical foda. Mas você tem isso já desde o início do filme, com a brincadeira dela com os filmes, né? O fato da personagem principal morar em cima de um cinema. Isso é muito legal, ela né? ser apaixonada por filmes clássicos, por musicais. O sapateado, né? Essa coisa toda também. O sapateado. O ela sapateado tem uma visão... é o canto do mudo também, né? Tem isso, cara. Isso é muito legal. Olha aí. Ela tem essa visão bonita do mundo, né? Por às vezes ela tem, tipo, uma inocência
estilo, sei lá, Amélie Poulain. Isso, muita gente comenta, né, que é uma referência, alguma coisa assim, né? A personagem, ela tem essa coisa. Apesar, é claro, dela ela não é uma Amélie Poulain, né? Você tem, tipo, ela é uma Amélie Poulain adulta, sim, né? Que se diverte. Você tem aquela rotina dela que ela vive toda manhã. E essa rotina dela começa a modificar a partir do momento que ela encontra a sua cara metade, que é o monstro. Eu acho que também muita gente acaba não pegando as referências cinematográficas, né? Porque a gente tá falando aí de ela morar em cima de um cinema, tem muitas referências de filmes antigos, né? Filmes de sapateado, tem muito musical, tem muita coisa ali. Só que você percebe que todo o desenvolvimento até do roteiro, né? Quem estuda cinema, quem, sabe, se aprofunda, né? Começa a identificar vários detalhes de criação de personagem, construção de conflito, os papéis muito bem definidos. Nada é gratuito, né? Tudo que acontece no filme, realmente, ele tem um propósito, seja revelar o personagem, revelar a história, criar conflitos. E, cara, é muito bem pontual, é muito bem desenvolvido. Você sente, né? Você se apega emocionalmente a cada personagem, né? Você consegue se identificar até com o vilão, sabe? Porque você entende a lógica do vilão, né? Você entende a motivação dele. E o filme faz uma coisa muito interessante, que ele pega analogias de mitos, né? Da Bíblia, grega, enfim, ele faz citações, poemas, enfim, várias histórias, e ele cria paralelos pra poder explicar, né, o que é a intenção do vilão, o que é a intenção do mocinho, enfim, ele cria essas anedotas, eu diria. É realmente um trabalho primoroso de roteiro. Não é uma coisa fácil de se fazer, porque é um filme que não deixa pontas, sabe? Ele, tipo, anda com tudo na sua medida certa, assim. Pra mim, foi um filme que não deixa sobrar. Pra mim, eu acho que foi um tapa na cara com luva de pelica do Del Toro, porque o Del Toro tem alguns anos, ele tá com alguns projetos que ele tava tentando fazer, tipo, Na Montanha da Loucura, que é do conto do Lovecraft, que não deram dinheiro pra ele. Falaram, não, tá muito caro, não vamos fazer. Exatamente. Aí ele teve a coisa de possivelmente assumir o universo dark da Universal, né, dos filmes de monstros, ser o cabeça. Que é o maior arrependimento da vida dele, né, que ele falou em entrevista. Ser o cabeça do negócio. E eu fico imaginando que esse filme seria um filme desse universo dark. Imagina um filme do Monstro da Lagoa Negra nessa pegada, conto de fadas. Seria, tipo, interessantíssimo. Seria, tipo, uma visita diferente ao clássico de monstros. Eu fico imaginando ele fazendo isso com todos esses monstros clássicos. Porra, seria sensacional. Mas eu fiquei pulando aqui, eu literalmente falei, caraca, olha, é isso que é o monstro, sabe? Não é o Tom Cruise correndo de explosão, louco. Exato. Lá na Múmia. A Múmia tem algumas cenas incríveis, tipo, zumbis debaixo d'água, tem a Múmia fazendo suas primeiras vítimas. Cara, mas é só isso, o resto é o Tom Cruise, Tom Cruise. Cara, se exploda, Tom Cruise. Eu quero ver, sabe, personagem, eu quero ver história, eu não quero ver tiroteio nem explosão. E aí, tá todo mundo saindo do barco do Dark Universe, né? Roteirista, o Homem Invisível, um dos roteiristas, saiu, tá todo mundo saindo desse projeto, os produtores saíram. E aí, de repente, a Universal consegue voltar atrás e oferecer isso de novo, né, pro Del Toro, pra ele. Olha, toma as chaves aqui do calabouço. Esse negócio que você fez aí, faz aqui também. E aí o Del Toro, pô, eu até faço, mas eu quero fazer Montanha da Loucura aí no meio. Me dá uns 300 milhões aí, 300, 400? Aí que tá sobrando aí no caixa, Universal. Deve ser bonzão, né, pedir assim, né? Acho que no ponto que ele chega, né, que, tipo, que o filme dele, né, é indicado a 3 Oscars. Sim. Eu acho que agora não tem como negar, né? Não tem como, cara. Acho que o Del Toro chegou aí onde ele precisava chegar. Eu percebi algo, mas assim, é muito subjetivo, né? Tem um pouco a ver com as experiências que eu tive, com o que eu já li, mas essa coisa do cinema no filme, essa referência do cinema falido ali, que é uma coisa que é logo do começo, né? O dono do cinema falando, vem cá, tem pipoca de graça, tem refrigerante, sabe? Isso é bem bacana, porque isso, eu vi gente reclamando na internet, falando, como assim, gente? Cinema daquele. Cara, o filme se passa, eu creio que seja no início dos anos 60, porque eles falam que o homem não foi à lua ainda, 62. Pelos Estados Unidos. 62, então. E 61 teve o Yuri Gagarin, né? Pela União Soviética, isso é falado no filme. Então pensei que fosse depois de 61, mas antes ainda do Homem pro Espaço. Esse é um período em que o cinema tava em decadência profunda. Eu li o livro lá do Como a Geração Sexo, Drogas e Rock and Roll Salvou Hollywood, né? E fala porque com o advento da televisão e com o boom de programação televisiva, o pessoal preferia muito mais ficar em casa vendo TV do que ir no cinema, sabe? Pra ver na grande tela. E os filmes eram muito ultrapassados, eram muito musicais, eram, sabe? Muito bobos. As pessoas preferiam ver violência. Tanto que tem isso no filme também. Tem uma cena que ela muda, né? Pra um canal de, sei lá, de notícia e tá tiroteio, uma coisa acontecendo. Ele, não, volta. Eu não quero ver essas coisas, sabe? E isso eu achei genial, que eu falei, caramba. E eu acho que é até uma resposta, assim, é um momento histórico marcado no filme, mas ao mesmo tempo é uma resposta de que os verdadeiros amantes de cinema vão salvar o cinema, né? Porque eles ali, os personagens são amantes de cinema, independente do momento que eles estão vivendo, né? Eles não pararam de gostar de cinema. E até a criatura, de certa forma. Amantes do cinema, não. Apreciadores da sétima arte. Vamos fazer uma referência Apreciadores da sétima arte, isso aí. Amantes da sétima arte. Achou que não ia ter referência em Choque de Cultura? Achou completamente errado, otário! Tem um detalhe pra mim do Del Toro que você fala dele querer fazer esse universo dark. Eu falo, ganha o Oscar, ele vai fazer Na Montanha da Loucura. Por favor.
favor, Aí né? só não dá isso. o dinheiro pra ele fazer o filme. Abri o bolso e falei, faz. Aí até eu liberto os seus familiares que eu sequestrei, isso é pra você ter uma motivação a mais pra fazer esse filme. Tá, tem uma galera, né, assim, já extrema, assim. Não, vou sequestrar a família logo, porque Del Toro é foda. Del Toro... Não dá, né? Não tiver uma motivação aí. E ele fez filmes bons, né? Assim, visualmente, assim, teve seus problemas, enfim, mas ele é realmente um diretor com a sua assinatura. Mas antes de entrar na assinatura do diretor, eu queria só comentar uma coisa muito importante sobre esse filme. Ele aborda os assuntos sobre homofobia, racismo, e é uma coisa muito presente na década de 60 dos Estados Unidos, até hoje é, mas na época era muito mais, porque era muito próximo aí de vários movimentos sociais, enfim, tem muito disso. Sim. Ele toca no assunto sobre abuso sexual. Isso é muito importante você ter numa produção dessa, né? Mostrando a época e o que acontecia, como era. E até hoje acontece, né? Só que você sente, cara, ele teve tempo pra falar sobre isso. Teve. É sobre um romance, é sobre uma fantasia para adultos, mas cabe, sabe? Você pode fazer essas críticas, você pode mostrar... Não é gratuito, né? Você pode mostrar o quão ruim... O legal disso é que ele não usou isso como pauta pro filme. Isso não tá de nenhuma forma, tipo, no filme pra ser mostrado ou pra ser utilizado. Isso simplesmente acontece no filme. Isso Sim, é muito verdade. bom, cara, porque quem for criticar, você só fala assim, meu amigo, você tá vendo um romance interespécies, sabe? É sério que você tá preocupado? É sério que você acha que estão forçando essa coisa de, tô atacando os homofóbicos, racistas? Não, imagina, é um romance interespécies, só isso. Mas isso tudo faz parte dessa temática do filme, até pro vilão. Até pro que vilão. É aquela coisa, de novo, de que todos os personagens dentro da história são isolados por alguma coisa. São segregados por alguma situação. Seja por serem homossexuais, seja por serem negros, por ser mulher, por ser muda, por ser um monstro. Por ser pobre, né? Também tem isso também. A questão social é bem importante também. A forma do carro, né? Essa coisa toda dele ostentar. Sim. Isso é bem legal também. Toda essa relação de todos os personagens tá ali, e isso é mostrado dessa forma. Que é bem atual, sem ser forçado. Isso ficou muito bom no filme. Importante. Indispensável, eu diria. Indispensável. No momento que a gente vive, principalmente, é indispensável. E sempre que puder ser usado, né? Sem forçação, sabe? Sem gratuidade, sabe? É simplesmente porque fazia parte e ajuda a gente a entender melhor o contexto da história. O Guilherme Del Toro, ele tem uma assinatura muito própria, assim, quando você vê os filmes dele, é muito visual, né? O que acontece na tela, as cores, principalmente, as mobílias, tudo é muito do diretor, assim, obviamente não é o diretor que faz esse trabalho, né? Mas ele tem uma visão, ele consegue passar essa visão para toda a produção, né? Todo mundo tem o seu papel fundamental, e isso você vê na maioria dos filmes dele, é muito presente, principalmente na representação da década de 60, que é esse filme, né? Você tem tudo da década de 60 ali representado, e é tudo perfeitamente colocado em seu lugar, mas não tira a sua atenção para a história. Isso é muito importante, né? Você tá vendo uma obra de arte, você tá vendo um filme super bem desenvolvido, que respeita, né, o cinema, respeita a história, respeita a contextualização. Ele te ajuda a entrar naquele momento, né, naquelas dificuldades. E o que vocês acharam do visual todo do filme, né? Se vocês puderem comentar um pouquinho. O visual do filme eu achei ele sensacional, não só na fotografia, a fotografia é maravilhosa, e toda a parte de arte, toda a coisa da caracterização da época, dos anos 60, aquela coisa da cidadezinha, da cidade, do cinema, ficou muito foda. E a caracterização do monstro ficou sensacional. Se você já viu um filme do Del Toro, principalmente o Labirinto de Fauno, acho que você tem ali, ele sabe utilizar maquiagem, ele sabe utilizar o ator, né, que o ator que faz o monstro é o Doug Jones, que é o mesmo cara que fez o Abe Sapien do Hellboy. Ele tem uma movimentação que ficou muito foda. Ele fez um filme muito ruim, deixa eu só comentar, ele fez Bye Bye Man, tá? Nunca diga seu nome, mas vamos apagar isso da história, né? Vamos apagar da mente. Essa informação que eu joguei aí, mas tudo bem, ignora, finge que não aconteceu. O filme, ele sabe muito bem como mostrar pra você toda essa relação, as cenas de chuva, as cenas, tipo, os momentos de sonho, e aquela cena, e pra mim a cena do banheiro, dos dois no banheiro, é foda. Aquela cena é maravilhosa. Então acho que a direção de arte do filme, fotografia, tá tudo impecável, muito bom. O que eu sinto da direção de arte é que ela trabalha em, assim, uma perfeita sintonia com o roteiro e a direção, né? Porque tá refletido no cenário, nos objetos, nas roupas, aquilo que ele quer passar. Desde a casa precária num centro-cidade, né, dos Estados Unidos nos anos 60, desde o cinema, que é majestoso, é lindo, mas vazio, escuro, né, quase oprimido, né, por ele próprio, ao laboratório. Eu acho aquele laboratório sensacional, cara. Eu adoro a forma como é a sala onde o monstro está, sabe? Porque aquela piscina, aqueles azulejos, é muito perfeito, é realmente como eu imagino algo dos anos 60, sabe? E se você já foi em algum lugar, por exemplo, a minha faculdade
que eu estudei, né, ela foi um palácio do neoclássico, enfim, de 1800 e tanto. Então ela tem algumas fontes que são aqueles azulejos antigos, sabe? Às vezes um filme é de época, mas não necessariamente tá tudo tão de época quanto está nesse filme, sabe? Tá precário. E nada melhor do que você colocar zeladoras pra mostrar isso, né? Mostrar os banheiros, os mictórios, o laboratório. E tem aquele quê de filme conspiracionista, né? E acho que o laboratório reflete muito bem. Falo bastante do laboratório porque, obviamente, né, o filme tem uma porcentagem de cenas ali muito grande e ele reflete muito bem pro que o roteiro queria expressar. Eu acho que eu espero de uma direção de arte, sabe? Surpreendente, assim, a qualidade de produção mesmo, né? A produção desse filme, eu acho que foi um trabalho de pesquisa muito primoroso. Conseguiram reproduzir o metal meio desgastado, né? Aquelas tendências de carros, tendências de cores, né? Tem um quê de publicidade, né? Porque um dos personagens está envolvido com isso. Se você parar pra olhar, ele vai saltar e você vai ver os detalhes e você acredita, cara, naquele universo. Eu acho que é o mais importante. A mudança, né? Você falou agora esse lance da publicidade, realmente me lembrou que é bem interessante, né? A mudança da publicidade também, dos designs, né? As cores, né? As cores, e tá tudo mudando, tá mostrando um mundo de transformação, porque década de 60 pra cultura norte-americana é realmente o turning point, né? Você pegar algo feito nos anos 50 e algo no final dos anos 60, caramba, parece que tem 30, 40 anos de abismo, só ver Mad Men, a série, muito bizarro, que mostra isso muito bem. Sim. Mostra isso muito bem. Eu queria dar um destaque muito grande pra atriz, né, que faz a Eliza, a Sally Hawkins, é o nome dela, e fez um trabalho abissal, olha aí a referência. Olha aí, mandou. Abissal é elogio ou denegração? Não sei. É um trabalho absurdo. É profundo. É um trabalho profundo, é isso que eu quis dizer. A Sally Hawkins fez um trabalho absurdo, né, das profundezas da alma dela. Aí, pronto, né, abissal. Das profundezas da alma, que, cara, eu fiquei chocado com a força da atriz, né, todos os atores, vamos colocar assim, cara, desde a coadjuvante que tá concorrendo ao Oscar também, a Octavia Spencer. Os dois coadjuvantes estão concorrendo, a Octavia Spencer e o Richard Jenkins. Exatamente. Né, estão concorrendo ao Oscar. Apesar de eu achar que eles não levam, mas eles estão muito bem no filme. Principalmente o Richard Jenkins. A participação dele é sensacional, que ele é o amigo gay dela, que é um artista que tá perdendo espaço. Sim, então ele tá sendo excluído no trabalho, ele é excluído na vida pessoal, e ele tem a realização ali no filme quando ele decide entrar nesse no mundo dela, que é tipo, eu tô sozinho e só tenho você. Isso é maravilhoso. Ele é bem tridimensional, ele é bem tridimensional, ele é muito. Né, você tem momentos dele e você consegue acompanhar essa curva. Não desmerecendo a Zelda, eu acho que a personagem dela também é muito boa, mas talvez ela não tenha a mesma profundidade que ele, mas é um filme. E às vezes ele dá uma sensação de ser uma série, sabe? Porque é tanta coisa que quiser mostrado que você fica, caramba, isso realmente foi só um filme, sabe? E é um filme curto pro que ele tá mostrando. 2 horas, né, de duração, é muito 2 horas. curto. É engraçado que hoje é curto 2 horas, né? Antigamente era loucura. Exatamente. É loucura. E eu acho que realmente a atuação sensacional. A Sally Hawkins também foi indicada ao Oscar pro Blue Jasmine, né? Em 2013. E foi acertado porque ela expressa muito sem dizer nada com a personagem sendo muda. E na cena de delírio onde ela diz algo, eu fiquei balbuciando junto, sabe? Eu falei, caramba, cara, que impacto, sabe? Me puxou pra dentro do filme de uma forma inesperada. E, nossa, o olhar dela, né? Ela tem uma coisa muito pudica no início, você fica assim, ela é muito... Parece que ela é sofrível, a personagem. Sim, que ela não tem muito o que conquistar, sabe? Mas, caramba, quando ela se volta contra o diretor do laboratório, sabe? Todos esses momentos, você sente um poder tão grande vindo daquela pessoa que você quase não consegue desassociar a imagem da atriz com a personagem, né? Basicamente. Eu acho que por um tempo eu vou olhar pra essa atriz e vou achar que é a Eliza, né? Enquanto ela não mudar o cabelo, né? Enquanto ficar o mesmo cabelo, não vai dar pra desassociar, não. Nem um pouco. O som desse filme é uma coisa super impactante e muito importante, porque ele marca várias transições de cena, transições de sentimento, né? Que até ele comunica, né? Através... Porque a protagonista, ela é muda, só que ela consegue transmitir isso muito, né? Dela através da música, né? Do som, né? Das coisas, assim, ao redor dela. E a utilização da trilha sonora é muito importante em várias cenas, por vários momentos. Que é mais uma referência em relação que as pessoas fazem inconscientemente com a Amélie Poulain. Porque a trilha sonora lembra muito a trilha sonora da Amélie Poulain em vários pontos. Eu acho que é daí que vem essa associação que as pessoas fazem. Meio que, tipo,
você perceber um pouco. E fora a trilha sonora original do filme, você ainda tem as músicas cantadas no filme. Sim, as músicas cantadas. São as músicas de filmes clássicos. Você tem até Carmen Miranda tocando no filme. É estranho, né? Você vê uma música inteiramente em português rolando e ela segue por um bom pedaço, né? Bastante. Não é só dali durante o momento que eles estão vendo TV, cara, ela vai por várias cenas, ela entra no laboratório. Eu fiquei, caramba, isso é uma clipagem imensa, sabe? Com essa música. Talvez seja a música que teve maior importância dentro do filme, enquanto uma trilha utilizada já existente, né? Eu acho que foi a mais presente. E o monstro é encontrado na Amazônia. Isso, exatamente. Só que eu vejo, pra mim, como uma espécie de meia-culpa, porque durante muitos anos o Brasil, a América do Sul, foi muito subjugada no cinema norte-americano. Tirando, claro, os musicais de Carmen Miranda, que ali você tem uma exaltação, mas eu vejo como uma meia-culpa, porque assim, olha, tá bom, a gente tá pegando aquele estereótipo de um monstro da Amazônia, Brasil só tem isso, floresta, monstro, mas olha isso, que coisa beleza, sabe? Tem uma exaltação à cultura brasileira ali também, muito forte, né? Então, eu vejo dessa forma, é uma coisa subjetiva minha, mas eu vejo como uma meia-culpa de, tá bom, o Brasil não tá só dando monstro pra gente, também tem a Carmen Miranda, tem essa fase maravilhosa da música brasileira no cinema norte-americano. E alguém tem que perguntar pro Del Toro, né? De onde ele tirou isso? Eu acho que quando ele vier pro Brasil promover o filme, muita gente vai perguntar, de repente já tem isso em entrevista, eu vou até pesquisar depois. Interessante. Pra saber a opinião dele. Mas afinal, o filme é terror, é suspense, é conto de fadas, é drama. Eu acho que é tudo. Terror não existe tanto, talvez, no início, né? Como o Nicolas falou ali no início do episódio. Mas eu acho que o fato de ser um monstro, né? Eu acho que todo mundo tem o seu monstro ali num filme, né? No geral, né? Na trama, no conflito. Eu acho que todo drama tem o seu vilão. Então você usa esse terror, né? Esse medo de alguma coisa, né? Pode ser sobre o racismo, pode ser sobre homofobia. Mas nesse caso, o foco principal do filme é o monstro. E ele cria essa apreensão sobre o que não é o humano. Existe uma passagem muito importante no filme, onde o vilão, ele realmente faz uma associação, tipo, o que é Deus, né? Quem é Deus? E pra ele é um homem branco, sabe? Todo o resto não é de Deus, é uma coisa assustadora, pecaminosa, imoral, e realmente ele vai além, né? E ele puxa um racismo aí impregnado no comentário dele, e eu acho que o terror é mais o conceito, né? É mais tipo, cara, filme de monstro é o medo, é o monstruoso. E essa é a sensação que eu tive quando eu vi, por exemplo, o livro do Frankenstein. Apesar dele ser um vilão que mata pessoas, a natureza dele é ser bom. E ele só vira um vilão porque ele não tem essa conscientização do certo, do errado. E o monstro no filme, da forma da água, ele realmente faz coisas meio grosseiras, né? Mas, ao mesmo tempo, essa falta de noção dele, sabe? O que é certo, qual a força dele, qual é a necessidade dele. Então, a gente sempre vai ter esse debate. Mas, com certeza, não tem cenas de susto, não tem cenas de terror, pavor. Não, é muito mais um suspense, com algo mais fantástico. E o conto de fadas em si, por causa que a história aborda isso. Gênero, eu coloco pra mim como um romance de fantasia. Tentando ser o mais, né, específico possível, generalista, é um romance de fantasia e que ele tem esse primor de usar elementos de diferentes momentos do cinema, diferentes culturas, e ele também tem as reviravoltas que ele coloca de você ter um monstro humano, um humano monstro, né? Colocar cada um no seu quadrado, né? E mostrar que nem tudo é o que tá na superfície, né? Olha aí, água de novo. Puta, olha aí. Eu tô impossível. Cara, tá eu tô esse impossível. Ninguém me segura que eu tô escorregadio hoje. É isso, pra mim é realmente um romance de fantasia. Eu colocaria também um romance, fantasia. Tem ali um pouco de drama, tem um pouco de espionagem, né? Mas acho que o gênero que ele se aproxima mais seria um romance. Quase uma leve comédia romântica de humor negro. Bate ali na trave de uma comédia romântica de humor negro. Ele tem um pouco até de comédia, tem um pouco de momentos leves e engraçados, mas não engraçados de você rir, mas sim alívios, engraçados, né? De você... uns certos alívios. E o filme, ele meio que acompanha isso. Então você tem a tensão do monstro, você tem a espionagem, você tem o romance, e isso se encaixa muito bem. Eu botaria aí uma fantasia com elementos variados. E o legal, acho que de ser uma fantasia e tá recebendo tanta premiação, tá recebendo tanta indicação pro Oscar, né? Ele já ganhou vários outros prêmios. É a fantasia voltando pras grandes premiações. Que eu me lembro, eu acho que a última grande filme de fantasia que foi tão badalado assim foi O Senhor dos Anéis. Olha aí, você comparou A Forma d'Água com O Senhor dos Anéis. Então toma essa, segura essa bomba aí. Academia, anotem aí nos seus caderninhos pra gente aprender mais sobre cinema contemporâneo aí e qual é o futuro, né, do storytelling, das grandes obras, né, que ficam para o cinema, seja elas terror, suspense e fantasia. Eu acho que no final do dia ainda é sobre personagens, sabe? Sobre histórias de superação, histórias de medo, de derrota, mas são histórias de pessoas reais que a gente consegue se relacionar, né, se conectar de alguma forma.
Vamos dar uma nota final pra esse filme. Então, pra mim, A Forma da Água ganhou 4 de 5 peixinhos dourados fora da lagoa, ali saltando ali, vivos, na mata. Essa é a minha nota, 4 de 5. Qual é a nota dos senhores? Eu acho que eu vou ficar naquela indecisão e vai ser 4,5 de 5 Splash de Magikarp, porque o filme é sensacional. Eu acho que é difícil não dar uma nota 5 até pra esse filme. Porém, pode ter alguma coisa de ritmo. Eu sinto que tem uma parte do filme que você se afoga um pouco, olha aí. E eu fico um pouco... eu acho que o ritmo na parte musical, no início, quando as coisas estão caminhando pra você tentar entender tudo que tá acontecendo, e na sequência final, são muito bem construídos. Porém, há um tempo ali em que as coisas começam a ficar meio emboladas, demora a acontecer e você, sabe, fica... Talvez esse seja o 0,5 que faltou pro quinto Splash do Magikarp. Eu não trabalho em números pequenos, então eu dou 9 de 10 gotas no oceano de sangue, porque aquele fechamento merece bastante sangue. Pra mim, o filme ele é praticamente perfeito. Tem exatamente alguns problemas ali no meio. Talvez a coisa da música, do ritmo, realmente se perdeu um pouco. Ele começa muito bem, ele termina muito bem, mas no meio parece que ele não tem tanto isso. Teve algumas coisas ali que ele tropeçou. Pra mim, por exemplo, na personagem da Octavia Spencer, ela tem ali o seu momento, mas ela não foi tão bem trabalhada como poderia. Parece que ela tá ali só pra ser um pouco criticada, naquela cena em que ele tá falando com Deus, e pra fazer a parte dela com o marido. A relação dela ali poderia ter sido melhor. Poderia ter sido mais direta, talvez. Não sei. Pode ser também só, tipo... Eu achei que ficou um pouquinho ali, passou um pouquinho despercebido, talvez, a participação dela. Até por isso eu não acho que ela leve melhor atriz coadjuvante, apesar de ser uma atriz foda. Eu acho que nesse filme ela não teve tanta importância pra história principal. 9 de 10. E agora estamos na reta final do episódio. Queria agradecer demais a participação de Nicolas Queiroz, onde a gente pode encontrar o senhor aí nas internets. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Muito feliz por poder falar desse filme, porque não tem como, cara. Você sai do cinema com vontade de falar com as pessoas a respeito e saber a opinião delas. E o podcast é um exercício maravilhoso pra isso, né? Então, quem quiser me encontrar, pode me encontrar no Twitter, no Instagram. Só botar Nicolas Queiroz, Queiroz com S, porque eu não sei, minha família registrou dessa forma, então vai ficar assim. Por enquanto, não tenho muito link pra você encontrar além das redes sociais, mas em breve teremos coisas bacanas aí, muitos projetos. Não é não, seu Volto? Bacanudos? Opa! Ó, bacana. Olha aí. Eu não consigo só pegar a palavra bacana, não tem jeito. Desculpa, gente. E eu queria também agradecer a participação de Carlos Voltor, um brother aí nosso, de gravações, participações. Voltor, onde a gente consegue te encontrar nas suas internet aí? Vocês conseguem me encontrar no Rio de Janeiro. Não, peraí. Vocês Melhor conseguem não. Melhor não. Oh, se for vocês maluco, conseguem me... Dá bobeira, não. Exatamente, melhor evitar. Mas vocês conseguem me encontrar em qualquer rede social. Carlos Voltor, Instagram, Twitter, @Carlos Voltor, Facebook Carlos Voltor. Só seguir por lá. Eu tenho também um canal no YouTube chamado Voltorama, que você também pode dar uma seguida. Tá um pouquinho assim, esporádico, exatamente devido a esse mesmo projeto que estou fazendo com o Nicolas. Então, só me seguir lá e aí com o tempo a gente vai fazer um especial do Oscar, né? A gente vai estar falando ao vivo sobre todos esses filmes do Oscar e sobre a apresentação do Oscar no dia. Então, acompanha que a gente vai ter mais novidades. E com isso eu queria só deixar o último recadinho. A gente tem agora uma campanha do Apoia-se. Olha aí, vocês, não sei se vocês estão sabendo, olha aí. E lá você vai ter a oportunidade de fazer parte aí do nosso grupo, né, que fala sobre terror. Não só o grupo do Facebook, que é aberto a todo mundo, mas a gente também tem um grupo do WhatsApp e tem algumas coisinhas a mais, sorteios mensais. Você pode ver conteúdo antes de todo mundo, você pode ajudar a gente a escolher os episódios e com certeza vai ajudar a gente aqui na gravação desse podcast e de repente até participar com a gente numa gravação dessas. Então, se você for fã realmente da Hora do Terror, do canal do YouTube, ou do podcast, ou do website, a gente tem muitas frentes aí, você pode dar um pulinho ali no apoia-se.com, pegar a sua recompensa, começando a partir de R$2, onde você ganha um perdão vitalício por usar Adblock quando vê o canal do YouTube. Eu convido todo mundo a também ver as nossas críticas em vídeo, né? A gente deve falar isso em vídeo, com certeza tem a nossa crítica lá do YouTube, é só você ver nas notas do podcast e também comenta ali no website horadoterror.com o que você achou da Forma da Água. A gente quer muito saber a sua opinião sobre esse filme. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e até o próximo episódio do HDT, a Hora do Terror do podcast. Até. Nos veremos em breve.
Com a vida da criatura em risco, ela Nossa, deu uma aviadada aqui na voz, peraí. Deixa eu tentar de novo. Gente, o nome vai ser HDT. Alguém tem algum nome melhor do que esse? Eu não sei. Cara, você pode passar... Agora não tenho. Tem um podcast chamado Whispers in the Dark, que eu achei irado. Só que é americano e já está sendo usado. Em inglês fica legal. Irado. Em português, Sussurros no Escuro é... Sussurros é trash. É tipo Zé do Caixão, só que para novatos. For dummies. Cara, vamos de HDT mesmo, Hora do Terror mesmo. Som da noite, som da escuridão. Não, aí eu fico com a Hora do Terror mesmo. Tô pensando, não, tô jogando... Vai ter voz também, né? Que nem muita rádio usa, né? A voz de alguma coisa. A voz do terror. A voz do terror, não sei se é legal. A voz do horror. Horror. Com aquela língua presa. A voz do horror. Que horrível. Horror. A voz do horror. A voz do horror. Tales of the Crypt. Podia ser, né? Uma parada meio... Os Contos da Cripta. Bem anos 50, 60. Contos. Pipocas e musgos. Pipocas e musgos. Um nome horroroso. Horroroso. A gente vê no cinema no melhor cenário Cthulhu, né? É, ó. Pipocas com sangue. Ou Pop Blood, né? Cara, HDT por enquanto é provisório. Vou manter provisório. Qualquer coisa a gente muda, regrava a abertura, sei lá. Tranquilo. Nando. Oi, fala. Deu pau no programa. Qual programa? No meu, de gravação. Eita! Faz tempo isso? Vamos começar agora. Começar de novo. Não, mas você tá captando o áudio, áudio geral? Eu tenho backup também. Não, pera, é sério? O meu parou. Caralho. Gente, vocês estão... Essa porra é terror, cara. Caraca, é o espírito. Você tá gravando isso, Nando? Eu tô gravando, com certeza. Isso aqui certeza. já virou um extra já, né? Olha aí. Se eu dar um stop aqui na gravação e ver se tá rolando ainda, porque de repente não captou nada, né? E aí o programa pra gravar a conferência, eu não faço ideia mais, cara. Tá zoando a gente.